Existem violências que não deixam marcas visíveis, mas deixam cicatrizes para a vida inteira. No Brasil, milhares de crianças e adolescentes ainda são vítimas de violência sexual todos os anos. E muitas dessas histórias acontecem no silêncio, dentro de casa, em espaços de confiança e, pior ainda, por pessoas próximas, infelizmente. Mas existe uma data em que mudou a forma como o Brasil encara essa realidade. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Em 2026, nós completamos 26 anos de mobilização desta luta. E mais do que uma data, é uma conquista histórica dos direitos humanos. O 18 de maio foi instituído pela Lei Federal número 9.970 do ano 2000, tornando-se um marco nacional de proteção de crianças e adolescentes. Essa data não surgiu por acaso. Ela nasce da necessidade de dar visibilidade a uma violência que por muitos anos foi invisibilizada na sociedade brasileira. Com o passar dos anos, o 18 de maio se consolidou como uma mobilização nacional, alcançando milhares de municípios em todo o país. E hoje ele está alinhado diretamente ao Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esse plano orienta nas políticas públicas de prevenção, proteção, responsabilidade e fortalecimento da rede de apoio de atendimento. Ou seja, essa aqui não é uma campanha simbólica, é uma estratégia nacional de proteção integral. O dia 18 de maio traz um objetivo muito claro: mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade em prol desta causa. A proteção de crianças e adolescentes não é uma responsabilidade de apenas um setor, é uma responsabilidade coletiva. Portanto, todos nós estamos envolvidos nessa causa. Crianças e adolescentes que estão em determinados contextos podem estar mais expostos a terem os seus direitos violados. Esses contextos podem ser tanto a parte da desigualdade social, a própria vulnerabilidade econômica, território, as relações de poder e vários outros. Nessas condições, as crianças e adolescentes que têm esses direitos violados, elas são tratadas como objetos, e isso precisa ser radicalmente combatido. A campanha do Faça Bonito está reforçada em 2 conceitos fundamentais, que inclusive é amparada legalmente, focada no abuso sexual de crianças e adolescentes, onde o agressor ele encontra satisfação sexual através dessas crianças e desses adolescentes. E ainda também amparada no combate à exploração sexual, onde o agressor ele encontra essa satisfação por meio da troca de favores ou de qualquer outro benefício que ele possa encontrar dessas crianças e desses adolescentes. Essas são violações de direitos humanos muito graves e que podem acontecer de diversas formas, tanto de uma maneira bem explícita, quanto de uma maneira muito implícita e que fica bem difícil de identificar. A campanha Faça Bonito é mais do que um símbolo. Ela representa a flor amarela e laranja, o cuidado, a proteção e o compromisso com a infância e com a adolescência. Em 2026, o Brasil é chamado a florir novamente essa consciência, porque proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes não é uma opção, é um dever social, legal e humano, que envolve o Estado, a sociedade e a família. Por isso, cada atitude nossa importa. Nós vamos falar sobre como identificar sinais de abusos em crianças e adolescentes e como agir diante dessas situações. Existem alguns sinais de alerta sobre a questão do abuso a crianças e adolescentes que a gente precisa ficar atento, como, por exemplo, a mudança repentina de comportamento, o medo de lugares ou pessoas específicas, isolamento ou medo sem algum tipo de explicação, regressão nos comportamentos, como, por exemplo, voltar a urinar na cama quando a criança já tinha passado dessa fase, e conhecimentos
inadequados sobre sexualidade para aquela idade determinada, né? É importante a gente pensar também que esses são apenas alguns sinais de alerta e eles sozinhos não dizem que o abuso está acontecendo, mas eles nos chamam a atenção e fazem com que a gente fique atento a esses sinais. E o que você pode fazer diante de uma suspeita de possível abuso sexual à criança e adolescente? Em primeiro lugar, é importante que você ouça essa criança ou esse adolescente, né? Acredite no que ela está falando e consiga, com calma e sem julgamento, acolher aquele relato dela no momento. É importante também que você não confronte o agressor, porque isso pode muitas vezes colocar a criança em risco. Em terceiro, denuncie. Isso é muito importante. Você pode usar vários canais para fazer as denúncias, como, por exemplo, o Disque 100, que é o número relativo aos direitos humanos. Você pode procurar o conselho tutelar da sua cidade, ou em um caso de risco iminente, você também pode acionar a polícia militar no número 190. É importante também que você ofereça apoio emocional para a criança ou para o adolescente naquele momento. A criança precisa, em primeiro lugar, se sentir acolhida, respeitada e não se sentir culpada pelo que aconteceu. E quais são as estratégias de proteção que podem ser adotadas no dia a dia? Em primeiro lugar, é importante estabelecer o diálogo dentro de casa sobre essa temática. É importante também que você ensine o seu filho sobre os lugares do corpo dele em que as outras pessoas podem ou não podem tocar. É importante também acompanhar o que a criança e o adolescente estão consumindo na internet. Além disso, observar as mudanças de comportamento e ensinar que a criança pode e deve dizer não quando se sentir desconfortável em uma situação são elementos essenciais para garantir a proteção deles. Se existe algo que esse 18 de maio nos ensina, é que o silêncio protege o agressor, a informação protege a vítima e a ação protege o futuro. Faça bonito não é só um slogan, não. Ele é uma responsabilidade diária. Por isso, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes e ajude ou participe na construção de um país mais seguro para todos.